longevos, como é que vocês estão? Eu sou Elódia Ávila e está começando o segredo da longevidade. Nós sabemos que à medida que envelhecemos, enfrentamos desafios específicos para manter a nossa saúde e bem-estar e que não importa em que idade nós comecemos. Agora, qual seria o impacto para as gerações futuras em se começar essa promoção de saúde desde as mais tenras idades? Para falar sobre esse assunto, convidei hoje aqui para estar conosco o Dr. Cristiano Nader, que é médico, pediatra e integrativo. Obrigada, Cristiano. Muito obrigada por estar aqui conosco. É uma honra ter a participação do primeiro pediatra aqui no Segredo da Longevidade. Como é que você está? Obrigado, Elódia. É um prazer estar aqui contribuindo para a sua audiência e discutindo um assunto que é tão atual e tão importante hoje em dia, né? Graças a Deus, tudo bem por aqui. Você está em Brasília, né? Estou em Brasília, moro em Brasília. Ô, terra boa, eu gosto de Brasília, eu sempre vou aí. Agora no final de março eu vou para ir de novo. Não, começo de março. Quem sabe a gente se encontra e se conhece pessoalmente, né? Sim, com certeza, tomara. Cristiano, então, aqui nós falamos sobre longevidade saudável, né? E eu queria te perguntar, começando, né? Primeiro, como é que começou a sua carreira? O que te levou a ser um pediatra e procurar a área integrativa para atuar com seus pacientes? Maravilha. Bom, eu descobri que queria ser médico quando eu comecei a estudar ciências, ali lá na 7ª série. E aí isso me levou para medicina, fiz o NB. E no final da faculdade a gente tem que rodar nas 4 grandes áreas, né? Sim. E logo que eu entrei na faculdade, eu sempre quis fazer alguma coisa que fosse geral. Eu nunca queria fazer oftalmologia, ortopedia, né? Então pensei em fazer alguma coisa geral, como uma clínica médica, alguma coisa assim, que abrangesse todas as áreas. E perto do momento do final da faculdade, a gente tem que escolher alguma grande área. Nesse momento eu estava mais dedicado à geriatria e descobri que a geriatria era um pouco mais paliativa, né? A gente não conseguia resolver os problemas de uma forma mais definitiva. E como eu já gostava de crianças, eu falei, não, vamos para a pediatria, e graças a Deus foi a melhor escolha que eu fiz da vida. Assim, é uma especialidade que me gratifica muito, né? Cuidar dos pequenos, ainda mais depois de ter surgido aí os estudos de epigenética, quando a gente entende que a gente consegue realmente modular esse início de vida aí para ter uma vida mais saudável. Nossa, é fantástico, né? Quer dizer que você oscilou entre a geriatria e a pediatria. São duas pontas, dois extremos, e todos significando mais saúde realmente. A gente sabe que os geriatras conseguem realmente promover um estado de saúde apesar da idade. A gente nunca é tarde para começar a se tornar mais saudável, mas nada melhor do que começar mesmo com as idades mais jovens, se começar com essa geração que está aí, que a gente deseja que tenha uma vida bem longa e saudável, e você está participando, né, atuando realmente nessa turma aí que está começando, né? Então, eu te pergunto, a gente vê acometimentos hoje em relação à saúde, em relação à alimentação. A gente sabe que nós estamos numa pandemia mundial de obesidade e sobrepeso. E a gente sabe também que está interferindo muito na saúde das crianças. As crianças estão cada vez mais sofrendo esse acometimento de obesidade, sobrepeso e o acometimento de doenças que antes eram consideradas crônicas, né, próprias da idade longeva, da maturidade, estão acometendo crianças, como hipertensão, problemas cardíacos, diabetes. Então fala um pouco sobre isso na tua experiência, o que se realmente confirma isso, está aparecendo, está aumentando essa incidência dessas doenças nas crianças, e quais os motivos e como é que você intervém nesse caso? Bom, com certeza essa prevalência tem aumentado bastante, né? Tanto a incidência como a prevalência. E depois que a gente começa a estudar aí a medicina integrativa, a gente entende que o meio ambiente que nos cerca é uma peça-chave muito importante na forma como a gente vai evoluir ao longo da vida, no que se refere à saúde, doença, qualidade, essas coisas.
E a gente entende que ao longo das últimas décadas, o nosso meio ambiente tem se modificado sobremaneira, né? Então vamos falar, por exemplo, da obesidade. Então nós somos de uma geração em que a nossa infância não tinha muita distração, não tinha muita coisa que fazer, e a gente se reunia. Então a gente se reunia com outras crianças e a gente ia brincar. Então a gente tinha uma atividade física maior, a gente tinha um contato interpessoal maior, e isso acabava gerando um consumo alimentar menor. Porque hoje em dia a gente nota, por exemplo, crianças que vão passar a tarde inteira numa escola ou numa atividade extracurricular, e de repente a criança tem um futebol, uma natação, alguma coisa assim, e uma das primeiras preocupações que a mãe tem é falar, poxa, o que eu vou fazer de lanche para o meu filho? Eu preciso de um lanche mais reforçado, porque ele vai se submeter a uma atividade física. Ao passo que, na nossa geração, no início ali dos anos 70, 80, a gente brincava na rua o tempo inteiro e dificilmente a gente ingeria alguma coisa, né? Então, veja como o ambiente mudou. Hoje em dia, as crianças passam muito mais tempo dentro de casa, no ambiente interno, ou seja, já tem o isolamento aí de contato com vírus, com bactérias, com germes comensais, como a gente diz, e além disso, ele está com menos atividade física e dentro de casa ele está mais propenso a ingerir alimentos que nem sempre vão ser saudáveis. Então, na hora que você junta tudo isso, você tem todos os gatilhos aí para que a obesidade realmente possa aumentar bastante, como a gente está vendo hoje, né? Então, a gente vê crianças aí... O caso de obesidade mais intenso que eu peguei no consultório foi de uma menina de 3 anos. Né? Então, você vê uma criança de 3 anos com obesidade grave, né? Que é o correspondente ao obeso mórbido, né? Se fosse na idade adulta, é bastante sério, bastante preocupante, né? 3 anos. 3 anos. Nossa, é um caso bem triste mesmo, né? Realmente essa preocupação que você falou, eu fiquei pensando, quando eu era pequena, eu adorava ficar na rua e eu não gostava de comer. Eu lembro que eu ficava pensando, eu queria tomar uma pílula para comer, assim, não precisa parar para comer, que a gente perdia tempo comendo, né? A criança, e hoje em dia não, a criança realmente fica mais tempo em casa e tem muitos estímulos, né? Televisão, celular, videogame, né? Isso aí realmente também, eu acredito que está contribuindo, né? O que você acha, doutor Cristiano? Com certeza, com certeza. É um desfecho de vários gatilhos atuando em conjunto, né? Então vamos pensar aqui. Outra coisa que é bem diferente da nossa geração para a geração das crianças hoje em dia. Pelo fato da gente estar sempre em sociedade com outras crianças, né? A gente descia, brincava. Em uma brincadeira a gente ganha, a gente perde, a gente tem que esperar, a gente discute, a gente se acalma. Então a gente aprendeu a viver a expectativa, o sucesso, a frustração, né? A paciência. E aí hoje em dia, como as crianças estão em pequenos clãs, elas quase não têm frustração. Então tudo que a criança quer está disponível, está acessível, está imediato para ela. Então, quando ela tem que lidar com alguma frustração, pelo fato dela não ter se preparado para isso assume uma magnitude muito grande, né? E aí, toda vez que você se frustra, você vai procurar uma recompensa. E a recompensa mais imediata que a gente tem é justamente a alimentação. E o problema é que o nosso cérebro, ele ainda não evoluiu a esse ponto. Se a gente for pensar, o ser humano, a espécie humana, existe no planeta Terra há mais ou menos uns 300 mil anos atrás. E aí, nesses 300 mil anos, a gente vem evoluindo o nosso cérebro para prosperar, para perpetuar. E nesse sentido, era importante você identificar qual era o alimento que ia te oferecer um conteúdo calórico maior. Poxa, eu não quero fazer um esforço para caçar um pé de alface. Eu preciso fazer um esforço para caçar um javali, um boi, alguma coisa assim. Então, o nosso cérebro viveu
se evoluindo dessa forma, e de 100, 150 anos para cá veio a indústria alimentícia, que colocou essa praticidade toda na nossa vida. E essa praticidade veio junto com interesses econômicos que vão falar em favor de palatabilidade, né, de aspecto físico. Então o alimento hoje ele tem que ser cheiroso, ele tem que ser crocante, ele tem que ser palatável. E o nosso cérebro, que ainda é hedônico, né, esse cérebro de antigamente, olha para essa comida e fala, nossa, é tudo que eu preciso. Então é difícil num ambiente onde a criança tem esse tipo de alimento, ela escolher um alimento saudável. E esse alimento é o que vai trazer aquele prazer para ela quando ela se frustrou. Ah, eu não pude jogar porque eu fiquei de próxima, não sei o que e tal. Vai para casa, vai comer um biscoitinho recheado, que tá tudo certo, aquele prazer. Só que essa onda de prazer imediato, ela dura pouco, é um fogo de palha, né? Logo, logo acaba e ela quer comer de novo, né? Isso do aspecto neurológico, vamos dizer assim. Do aspecto metabólico, eu tenho um pico de glicose, isso provoca um pico de insulina, essa glicose cai rapidamente na corrente sanguínea e ela vai querer comer de novo para ter aquele pico de glicose, aquele prazer, aquela atividade cerebral. Isso a longo prazo, você vai gerando resistência à insulina, que é a semente da obesidade e de várias outras doenças que a gente tem hoje em dia. Então, é o ambiente, né? É o ambiente. E hoje em dia, o que eu vejo de mais perigoso é justamente o uso das telas, né? Que é o vislumbre atual. A nossa geração foi vislumbrada com produtos alimentícios de, né, chocolate, biscoito, iogurte, salgadinho de pacotinho, aquela coisa toda. E os nossos pais ofereciam pra gente como se fosse a novidade, é saudável, pode comer, eu amo tanto meu filho que eu vou dar. E hoje em dia as crianças estão tendo essa mesma relação com as telas. A gente não tem ideia do preço que a gente vai pagar daqui a alguns anos, né? Tanto é que a gente tem aí um índice absurdo de crianças com depressão, com ansiedade, com baixa resistência ao bullying. Bullying na nossa época existia. Todos nós sofremos de bullying, mas a gente era resiliente. Hoje em dia as crianças, a autoconfiança delas está relacionada ao número de likes. Então, se eu não tenho like, eu não sou uma pessoa boa. Não é uma coisa que vem de dentro para fora, né? Então, tudo isso contribui para que a criança tenha altos níveis de ansiedade, altos níveis de depressão, desconte na comida, comece a ter doenças. Isso reforça a sensação de que ela é uma pessoa fracassada. E esse ciclo todo, eu já li em alguns artigos, tende a gerar um colapso no sistema de saúde, porque a gente não vai ter tantas pessoas sãs para cuidar de tantas pessoas doentes como a gente deve ter nos próximos anos. Então, é um assunto bastante preocupante. Nossa, é bem preocupante mesmo, porque aqui eu falo muito sobre longevidade, mas eu falo em relação a adultos, né? Mas realmente você falou coisas que eu estou refletindo enquanto você fala, que realmente tem muito embasamento mesmo. Porque esse vício do açúcar, a que nós estamos sujeitos agora, e nós somos de uma geração, eu acho que, não a maioria, mas muitas pessoas que estão nos assistindo aqui, são de uma geração que não era tão fácil, né? Esse acesso a esses alimentos industrializados, e aqui o apelo está cada vez melhor, e eles fazem realmente de uma forma até bonita, gostosa, como você falou, crocante, cheia de açúcar, porque o açúcar vicia mesmo. E isso atrai as crianças e a mãe dá em forma de carinho, né? Achando que está dando algo que tem vitaminas, né? Teoricamente. E aí a criança entra nesse vício bem jovem. E aí aparecem doenças como diabetes tipo 2, que antigamente era uma doença própria de idosos, de pessoas mais de 50 anos. E hoje em dia tem crianças com essa doença, que a gente sabe que é uma doença que basicamente ela vem dessa exposição aumentada ao açúcar, como você bem disse, né? Dá pico de glicemia, pico de insulinemia e a resistência insulínica que leva ao diabetes tipo 2. Então, realmente é preocupante. E eu falo para minha filha sempre que a geração deles é uma geração que é cobaia em relação aos celulares e esses aparelhos que a gente tem, porque
nunca aconteceu antes, né? Eles que são os que estão começando, tem crianças aí com iPads e tudo, e a gente não sabe realmente o que vai acontecer. Como você disse, está aumentando realmente o índice de depressão entre jovens, e a gente tirava de letra, né? A gente sofria bullying, e depois chorava, e depois voltava, ia e tudo, e isso era natural e fez a gente crescer, né? Mas hoje em dia, realmente, o bullying está sendo muito aumentado, né? Hoje em dia você vê que cancelam pessoas e tem jovens que se suicidam, e é uma coisa que realmente eles estão muito mais lábeis, né? Eles sentem mais isso. E como é que você atua aí você atende crianças e até adolescentes? Chega até adolescentes, né? Ou não? Isso, atendo de crianças, adolescentes, às vezes algumas gestantes que chegam ao consultório, que querem fazer algum tipo de preparo, ou às vezes vêm só para conhecer o pediatra mesmo, mas às vezes eu tenho contato com gestantes também. Então, de gestação até ali adolescência, um adulto jovem ali de 19, 20 anos, às vezes acontece. Então você pega uma faixa realmente que tem que ter muita atenção mesmo uma abordagem multifatorial, né? Você tem que ver em todos os sentidos, até psicológico, né? Até psicológico. Ixi, muito. Porque para atuar na criança, você tem que atuar nos pais. Sim. Né? Então, a criança é um espelho dos pais. O pai que quer mudar o hábito alimentar da criança, ele tem que obrigatoriamente mudar o próprio hábito alimentar. Sim. Senão a criança não vai aderir a esse hábito. O pai é o herói dela. Né? Eu costumo dizer assim, eu tenho às vezes alguns pacientes que estão em escola o tempo inteiro e os pais trabalham e eles só se unem no final de semana. E eu falo para os pais, é justamente nesse momento que você tem que encher o seu prato de salada. Senão seu filho está passando a semana inteira observando o coleguinha da escola comer e a referência desse coleguinha não é tão intensa quanto a sua referência, e quando ele tem a possibilidade de observar os ícones dele, né, os heróis dele, ele vai observar o pai e a mãe comendo uma lasanha, um hambúrguer, uma pizza, que normalmente são as comidas que a gente vai pro final de semana. E ela cresce com aquela sensação, meu pai é bonito, lindo, forte, minha mãe é maravilhosa desse jeito, porque ela come isso, então eu vou comer tão logo eu possa. Na escola eu estou sendo escravizado para comer arroz, feijão, verdura, mas logo que eu puder vou me livrar disso e nós vamos atacar aí um hambúrguer aí e uma pizza. Realmente os pais são exemplo mesmo, a gente vê que os filhos realmente imitam a gente, por mais que falem que não, né, que tem a vida própria, que são independentes, adolescentes falam muito isso, mas realmente eles mimetizam muito o que a gente faz sempre, eu observo isso. Nossa, então você tem que ter uma abordagem mesmo nos pais, é um pouco difícil, né? Como é que você faz aí quando a criança chega obesa, né? E você sabe que isso vai repercutir, porque me fala a dificuldade que tem uma criança que já foi obesa durante a infância de virar um adulto mais saudável. É muito mais difícil, né? Muito mais difícil, muito mais difícil. Os estudos de hoje em dia mostram que, de repente, uma criança que chega, que tem um peso excessivo ali, precoce, ali, já por volta dos 3 anos, ele já tem por volta de 50% a 60% de chance de se tornar um obeso. Quando ele chega à adolescência em sobrepeso ou obesidade, esses índices chegam até 90%. Por quê? Porque você preparou o metabolismo dessa criança para conservar a energia. Né? Durante esses primeiros anos de vida, né? Então se fala muito dos 1000 dias de vida, que vai desde o início da gestação até os 2 anos, e hoje em dia isso está sendo ampliado, já se fala em 1100 dias, alguns artigos falam em 2200 dias, que é até os 5 anos. O metabolismo da criança está sendo ensinado a se comportar de uma determinada forma. Se durante esse processo você tem um ambiente hipercalórico, hiperglicêmico, com muitas gordura saturada, você ensina esse metabolismo da criança a jogar essa glicose toda para formar triglicerídeo. O triglicerídeo vai aumentar o colesterol, vai aumentar a deposição de gordura ectópica, né, tanto subcutânea quanto gordura visceral. A gente sabe que a gordura visceral é inflamatória, ela começa
a alterar a vascularização, então você gera estresse oxidativo, aí você começa a aumentar citocinas inflamatórias que vão levar a resistência à insulina, vão levar a problemas de autoimunidade, problemas neurológicos, como que a gente tem hoje, né? TDAH e por aí vai. Então a gente precisa orientar os pais desde cedo, né? Então quando eu tenho oportunidade, eu já pego a criança na primeira consulta, bebezinho, já vejo a história dos pais e vejo, olha, temos obesidade na família, temos que cuidar muito do ambiente dessa criança, né? Vai chegar um momento em que eu preciso que vocês sejam um exemplo, comam comida de verdade para essa criança, para ela se interessar nessa comida, né? Organizar tudo isso. E a grande dificuldade que a gente tem em se tratando de pediatria, Lódia, é que a criança não tem esse senso de causa-consequência como o adulto tem. Essa parte do cérebro, nossa, vai amadurecer próximo aos 20 anos. Até então, o adolescente é aquela pessoa que se sente o herói, né? Não, isso só acontece com os outros, comigo nunca vai acontecer. Você pergunta para o seu filho, não, mas isso aqui você pode ser assaltado. Eu falei, não, mas aí eu pulo, desvio da bala e eu saio correndo, zigue-zague. Então eles sempre têm essa noção de que não, eles são todos poderosos, porque não tem essa relação causa-consequência. Ou seja, quem é que faz essa relação para a criança? São os pais. Então se você não conscientizar os pais, vai ser mais difícil. E outro grande desafio na pediatria são os exames de sangue, né? Porque a gente consegue trabalhar melhor através dos indicadores bioquímicos. E nem sempre os pais querem expor as crianças a esse sofrimento de colher um exame de sangue, mesmo que isso tenha gere uma oportunidade de ajuste a longo prazo. Mas são os desafios que eu vou enfrentando aí na minha prática clínica. Nossa, eu estou vendo vários desafios aí pelo que você está falando. Primeiro que você não atende sua criança. Tem que atender e conscientizar os pais. E ter limitação para fazer exames deve ser difícil também. E agora eu quero te perguntar. A gente sabe que o alimento está sendo cada vez menos nutritivo, né? A gente sabe que o nosso solo é pobre e está cada vez mais enfraquecido em nutrientes. Então, nós adultos precisamos usar de suplementação. Imagina as crianças, né, que elas estão crescendo, que elas precisam de construir o corpo que está crescendo rapidamente. Provavelmente você prescreve suplemento, certo? Como é que você faz essa abordagem aí com os pais? Tá. Na primeira infância, ali, bebezinho, a gente consegue fazer as suplementações baseadas no pré-natal, né? Então, a mãe que teve história de ferro baixo no pré-natal, de vitamina B12 baixa, de vitamina D baixa no pré-natal, isso já dá algumas dicas para a gente do que possa estar acontecendo e como que você vai iniciar essa suplementação na criança. Ali a partir de 1 ano de idade, eu já tenho condição de fazer algum exame na criança e ver como é que isso está sendo conduzido. Mas pensa comigo, para você ter ideia, uma criança nasce com um peso médio de 3 kg a 3,3 kg. E por volta de 1 ano, ela tem o triplo desse peso, né? Então assim, depois dessa idade de 1 ano, ela vai triplicar o peso de novo, ou seja, ela vai sair de 9,5, 10 para uns 30 quilos em outros 9 anos. Então, o que aconteceu em 1 ano vai se repetir ao longo dos próximos 9 anos. O ritmo de crescimento dessas células durante esse primeiro ano de vida demanda uma carga de nutrientes que você nunca vai ver em outro momento da vida do seu bebê. Precisamos ajustar tudo isso para que todo esse processo se dê de uma forma plena. Eu costumo dizer, é como você construir um grande apartamento, né? Se eu fizer uma fundação bem feita, depois eu posso fazer reforma, construir 2º, 3º andar, uma varanda, enfim. Se essa fundação foi pequenininha, eu não tenho muito como ajustar depois, porque a base ficou frágil.
Então, nesse momento, é hora da gente fazer suplementação, e aí eu tenho uma infinidade de nutrientes, mas assim, ferro, zinco, vitamina B12, o próprio ômega 3, enfim, uma infinidade de nutrientes aí que devem e podem ser usados para que a gente ofereça o máximo para que essa criança consiga chegar à idade adulta com mais saúde e mais longevidade. Você falou uma coisa importante, o primeiro ano é crucial, né? Também é a época que existe o índice de morte é maior, né? Morte dos bebês até 1 ano de idade, Sim, morte prematura, né? justamente porque eles são mais suscetíveis à infecção. Então você imagina um bebê que não teve uma nutrição adequada na gestação, essa placenta não funcionou adequadamente. Então se você tem uma gestante que tem um sobrepeso, que tem um Hashimoto, que tem uma obesidade, que tem algum problema autoimune, essa placenta dela é um organismo simbiótico. Ela tem uma nutrição própria, ela tem uma vascularização própria, então ela faz o intermédio aí, olha, eu vou pegar nutriente da mãe e vou passar para a criança. Mas se a placenta não for saudável, essa transferência não é feita de uma forma adequada. Então a criança cresce já desnutrida dentro do útero. Quando ela nasce, ela não tem nutriente. Ao lidar com alguma infecção, a capacidade dela aguentar aquilo é bem menor. Então, por isso que a gente tem um índice de mortalidade infantil maior quanto mais precoce for a idade da criança. Sim, sim. Você falou em Hashimoto, eu lembrei sobre a deficiência de iodo, né, que é pela nossa alimentação. A gente não se alimenta muito de algas marinhas e altas fontes de iodo aqui no Brasil. Você faz algum tipo de prevenção nas mães, nas gestantes ou nas crianças em tenridade em relação a iodo? Hoje em dia, a suplementação de iodo é bastante usada na gestação, né? Então, todos os suplementos prontos acabam tendo alguma carga de iodo. E a placenta ela consegue concentrar isso, né? Então ela concentra e passa para a criança. A fonte de iodo da criança acaba sendo o sal que ela vai consumir depois de 1 ano. Mas até então a gente não costuma notar sinais de deficiência de iodo, não. Graças a Deus é uma deficiência pouco frequente na criança. Para fazer esse link que você fez aí do Hashimoto com o iodo, o que a gente observa muito na pediatria é uma deficiência de selênio, né? Então, hoje em dia, a gente não tem o hábito de consumir fontes de selênio, e a gente tem uma fonte maravilhosa, que é a castanha do Pará, mas a gente não observa esse hábito de consumir selênio, e aí sim, eu pego muita deficiência de selênio no consultório, com quadros de hipotireoidismo subclínico, onde você tem um TSH aumentado, mas com hormônios tireoidianos ainda dentro da referência. Então a criança não tem uma manifestação clínica clara, mas bioquimicamente ela já está mostrando sinais de que a tireoide começa a falhar um pouco. Em adultos a gente recomenda uma castanha do Pará por dia, né? E crianças, como é que é? Então, eu costumo recomendar uma castanha, meia castanha. Isso vai variar muito de acordo com a idade da criança e o nível de selênio no sangue dessa criança. Porque conforme a idade vai avançando, a referência ideal para selênio na criança também vai aumentando. E aí, se ela está muito longe da referência, a gente faz ali 2, às vezes até 3. 3 é raro, mas 2 castanhas do Pará por dia é relativamente frequente. E aí o outro desafio é a criança aceitar, né? Porque eles não, de novo, eles não têm aquela, eu preciso comer porque senão eu vou ter um hipotireoidismo lá na frente. Eles não fazem essa relação. Tem que ser palatável. E aí a gente pode ralar a castanha do Pará no arroz, escondê-la no feijão. A gente pode usar algumas bebidas vegetais que são feitas com selênio, né? Eventualmente a gente pode pegar um chocolate que não tem açúcar, como algumas marcas mais saudáveis, e aí colocar um pouquinho de chocolate junto para que ela aceite a castanha. E aí a gente vai, né, tentando rebolar aí para que a criança consiga se nutrir e a gente resolver o problema.
É aquela história, né? A gente comia o que os pais davam, hoje em dia a criança escolhe o que quer comer, né? A gente tem que adequar. Você falou É, em alimentos vegetais, bebidas vegetais, né? Você vê relação entre leites e alergias? Como é que explica sobre isso aí? Porque eu já ouvi falar muita relação entre o leite e as rinites, as alergias. O que você tem a dizer sobre isso na sim, tua sim. teu público aí nas crianças? Então, é aquela coisa, né, Lodi? Assim, eu costumo dizer que nós somos a única espécie mamífera que consome leite de outra espécie, né? Então, o nosso mundo de mamíferos funciona assim. A porca produz leite para o leitão, a cabra produz leite para o cabritinho, né? A égua para o potrinho e a mãe para o bebezinho. A hora que acabou o leite da mãe, o bebezinho não deve necessitar outros leites. A gente tem uma indústria aí que, lógico, que veio para ajudar. A gente tem as fórmulas infantis que tendem a ter uma completude de nutrientes. No caso da falha da amamentação, e aí é importante a gente fazer um parêntese aqui e colocar aqui, para um organismo materno produzir leite, ele precisa estar equilibrado. Porque o meu organismo, para produzir leite, ele vai pensar, bom, se eu estou aqui lutando para sobreviver, essa mãe tem obesidade, tem Hashimoto, tem uma esclerose, tem alguma coisa assim, se eu gastar a minha energia para produzir leite, pode ser que falte para manter essa mulher viva. Então, muitas mães acabam não conseguindo produzir leite suficiente, pelo menos por muito tempo, por conta das condições clínicas delas. E aí a gente tem a indústria alimentícia que trouxe as fórmulas infantis. Mas de forma geral, o que acontece com o leite de vaca? Ele tem uma proteína, que é a lactoglobulina, que não está presente no leite materno, né? Então essa proteína, você não tem no nosso código genético uma enzima para digerir ela adequadamente. Se eu ingiro uma proteína que não é digerida adequadamente, eu vou estar formando uma macromolécula proteica no meu intestino. Uma molécula que deveria ter aí 2, 3 aminoácidos, vai ter uma sequência enorme de aminoácidos. E se eu tiver uma permeabilidade intestinal, que hoje em dia não é difícil por conta do uso dos ultraprocessados, a presença de contaminação dos nossos alimentos, com toxinas, com corantes, xenobióticos, enfim, essa macromolécula permeia o meu intestino. Quando ela permeia o meu intestino, ela entra em contato com o sistema imunológico, que vai ter que decidir, eu tolero ou eu reajo? Se isso for constante, eu não tenho como tolerar. Eu consigo tolerar um dia ou outro e tal, mas todos os dias eu vou ter que reagir. E aí eu começo a formar anticorpos, e isso vai respingando no corpo todo. Então a gente tem rinite, a gente tem asma, a gente tem sinusite, a gente tem dermatite atópica, né? Então, várias situações que já comprovadamente têm uma relação com essa imunidade contra o leite de vaca. Que bacana. Realmente, o que você diz tem muito a ver com o que várias pessoas que participaram aqui dizem também, e é para refletir bastante sobre esse assunto. Agora, você disse também sobre as agressões externas, né? E você falou em xenobióticos. Os xenobióticos, eles explica para as pessoas aqui que são, e a interferência que eles podem ter no crescimento e na maturação sexual das crianças também. Sim, então assim, a gente coloca nesse grupo de xenobióticos, né? Xeno é estranho e bióticos lembra de biológicos, enfim. Então, as substâncias que são usadas pela indústria alimentícia para deixar um alimento mais duradouro na prateleira ou para ter um sabor especial, conservar de alguma forma, eles interagem com o nosso sistema imunológico e o nosso sistema neuroendócrino, meio que reprogramando eles, né? Então a gente acaba tendo um efeito de disrupção endócrina, que a gente fala. Então o disruptor endócrino, ele vai mudar o equilíbrio desse eixo neuroendócrino e acabar antecipando a puberdade, antecipando a maturação das crianças.
Então, hoje em dia, a gente, não é raro, a gente vê meninas aí de 6, 7 anos entrando na puberdade, às vezes até mais precoce do que isso, entrando na puberdade, e você tem um grande problema com a estatura final, porque depois que a criança entra na puberdade, ela já não cresce tanto. Então, a gente tem que ter muito cuidado com os cianobióticos, com os metais pesados, com os fitalatos, os parabenos. Tudo isso é bastante perigoso aí nessa questão de equilíbrio neuroendócrino, hormonal, para que a criança não seja prejudicada no seu desenvolvimento até a puberdade. Eu sou cirurgiã plástica, né? E eu tenho um público que está crescendo cada vez mais de meninas. Eu já peguei menina de 14 anos com gigantomastia, ou seja, alterações hormonais que assim, estão sendo cada vez mais comuns, e obesidade também, junto com obesidade. E eu vejo que tem muita relação com esse tipo de alimentação, principalmente esses alimentos processados e ultraprocessados, cheios de aditivos químicos, né? Cheio de conservantes, parabenos, como você falou. Então eu vejo isso no público que está chegando para mim. Imagino que para você esteja também cada vez mais frequente, né, esses acometimentos. Com certeza, com certeza. E tudo isso tem relação com a inflamação, né? Inflamação subclínica de baixo grau, que a gente fala, que nada mais é do que um insulto que o meu sistema imunológico está sofrendo todo santo dia, com pequenas cargas de substâncias estranhas, ou seja, substâncias estranhas, leia-se cianobióticos, e que provocam uma reação do meu organismo. Essa reação, ela se dá sob a forma de inflamação. Não é aquela inflamação que as pessoas estão acostumadas de, nossa, inchou aqui, ficou vermelho, tive febre. Isso é uma inflamação aguda, que tende a resolver o processo infeccioso ou um trauma, alguma coisa assim. Mas é uma inflamação pequena, de baixo grau, subclínica, porque ela não gera sintoma claro. Só que isso, ao longo de vários anos, vai sinalizando para o organismo que o apocalipse está perto, né? Então, olha, estamos perto do apocalipse. E para sobreviver ao apocalipse, eu preciso guardar gordura, que é o nutriente que me gera mais duração, mais resistência, né? Mais sobrevivência. Então, nesse contexto, o organismo vai poupar a gordura e ele vai priorizar o uso do carboidrato e da proteína como fonte de energia. Então você vê as pessoas perdendo massa muscular e ganhando massa gorda, porque a sinalização do apocalipse é constante no organismo delas. E aí a gente sabe que massa muscular está associada à longevidade, está associada à demência, enfim. Então, esse processo de inflamação crônica subclínica é uma das principais coisas que a gente tem que lutar contra. E aí eu preciso vender o meu peixe aqui e falar que comida é comida que Deus fez, né? Às vezes os pacientes me perguntam, doutor, eu posso dar suco para o meu filho? Eu falei, olha, se Deus quisesse que você tomasse um suco de uva como você toma, ele tinha colocado o suco de uva dentro do coco, igual ele fez com a água de coco. Você corta o coco e toma a água de coco. Teria o suco de uva ali, né? Então, se a uva veio dentro, o suco de uva veio dentro da uva, é para você consumir a uva, né? Então, siga a forma como que a natureza preparou o alimento para você, que você vai ter mais longevidade, né? Eu falo também, passarinho continua comendo minhoca, inseto, semente, desde que ele é passarinho. O leão continua caçando carne, né? Então a gente é que mudou o nosso hábito alimentar. A gente pode comer de tudo e esse de tudo não está servindo mais. A gente quer outra coisa, quer novidade, quer o xenobiótico, quer o processado. E aí, infelizmente, a gente está pagando preço por isso. É tão fácil viver, né? E a gente está mudando tudo, modificando tudo, deixando tudo mais difícil para o nosso organismo, né?
Você falou também em avanços, né? A gente fala sobre o nosso meio de vida, nosso sistema de vida, que a gente tem muita comodidade. A gente tem elevadores, a gente tem carro, e as crianças também, elas estão indo para a escola de carro. Antigamente, não sei como é que foi você, mas eu ia a pé para a escola e era longe. Então, isso tudo está incentivando as crianças a se locomoverem menos, né? A gente falou de brincadeiras que elas não brincam mais, que ficam mais em aparelhos eletrônicos, em televisão. Você tem algum jeito, algum modo como você aborda isso para incentivar essa atividade física? Porque a gente vê que repercute na idade mais longeva, né? É importante Sim, construir músculos, né? claro. Isso se não for uma das maiores dificuldades que eu tenho no consultório, talvez seja a maior delas. Porque o que é que acontece? A criança não vai conseguir brincar sozinha. O adulto, você fala, olha, você precisa fazer 1 hora de esteira por dia, você precisa ir para musculação, e ele vai. A criança, ela só consegue fazer isso se ela estiver em companhia de outras crianças. Então você tem que conseguir um grupo para que isso aconteça, ou você, pai e mãe, precisa fazer esse papel. E como o mundo de hoje é um mundo multifunção, né? Então você tem que trabalhar, ao mesmo tempo você tem que fazer as compras de casa, você tem que produzir, gerar posts para rede social, enfim, a gente está fazendo milhares de coisas ao mesmo tempo e vai faltar tempo, né? Às vezes para disponibilizar para brincar com o filho. Então é importante que a gente gere esse tempo, é o que eu tento falar com os pais. 1 meia horinha, né? Vai lá, passeia com seu filho, joga um futebol com ele, faz alguma coisa para que ele tome esse prazer, para que ele viva esse momento e gere essa memória afetiva. E ele queira perpetuar isso, né? Porque a gente sabe que através da atividade física a gente produz várias citocinas anti-inflamatórias que vão combater essa inflamação subclínica de baixo grau que a gente acabou de falar, né? Então, é mais um malefício de ficar em casa assistindo TV, comendo bolacha recheada e ainda sem produzir essas citocinas anti-inflamatórias. Então, o que era para acontecer lá longe, com 40, 50, 60 anos, hoje a gente vê acontecer com 10. Né? Então, realmente é uma coisa muito difícil. Eu, graças a Deus, moro em um condomínio onde meu filho pode descer, ele se encontra com todos os amigos e joga bola a tarde inteira. Então, eu fico mais tranquilo nesse aspecto. Mas quem mora em casa separada, acaba tendo que ter ou irmãos ou juntar ali uma comunidade para poder praticar atividade física. A vida em Brasília é bem diferente, né? Eu sei porque tenho família aí e minha filha passou a adolescência toda dela em Brasília. Então ela andava de bicicleta na rua com as amigas, sabendo que aqui em São Paulo é mais difícil. Aqui em São Paulo é quase impossível isso. Mas realmente procurar algum modo da criança se exercitar realmente é importante. E quem está aqui assistindo a gente, eu sei que é difícil, mas procura algum meio, né, para incentivar realmente as crianças para terem essa qualidade de vida melhor. Agora eu quero falar para você sobre isso. A gente falou que é uma geração cobaia, que eles estão com celulares desde pequenos, iPads e tudo. Qual que é a relação desses aparelhos com o sono, a qualidade do sono das crianças? Tá. O que acontece? Esses aparelhos, eles são, o conteúdo deles é extremamente estimulante para a criança, né? Então, assistir esses conteúdos vai provocar um aumento na secreção de cortisol, né? E a gente sabe que o cortisol é antagônico à melatonina. Então, melatonina é um hormônio que te induz o sono. E aí, ao assistir um conteúdo desses, você vai aumentar muito essa excitabilidade, esse cortisol, e você começa a médio e longo prazo ir alterando o ciclo do cortisol com melatonina. Então você pega, por exemplo, profissionais de saúde como nós, né? Muitas vezes fazendo plantão noturno. A pessoa que faz muito plantão noturno, ela acaba invertendo o ciclo e tendo muito mais sonolência durante o dia e à noite ela está super ativa. Se eu fizer isso com a criança,
eu tô, além de prejudicar o sono, eu vou começar a prejudicar a secreção de hormônio de crescimento, que também se dá durante o período do sono. E aí eu vou afetar o crescimento da criança. Com mais dificuldade desse ciclo agir, eu tenho menos foco, menos atenção. Essa criança vai começar a performar mal na escola. Então você começa a desencadear uma série de problemas porque você desestruturou um ciclo básico que o nosso cérebro tem. Amanheceu, o céu ficou azul, verde, são cores excitantes, aumenta cortisol. O céu começou a ficar amarelo, alaranjado, violeta, são cores que vão diminuir o meu cortisol e começar a aumentar a melatonina. Essa é a hora de começar a me recolher, ficar quietinho e dormir. Tanto é que assim, aqui em casa eu já percebi isso. Quando a gente vai para um hotel fazenda, alguma coisa assim, as crianças acabam dormindo bem mais cedo porque não tem exposição a nenhum tipo de tela. Justamente que a natureza está agindo como ela deve agir. Toda vez que você quebra esse mecanismo, você acaba prejudicando um ou outro ponto, né? Ou seja, são avanços da vida moderna que estão mudando o nosso estado fisiológico natural, né? Porque o ser humano é um ser diurno, não é noturno, né? Nossos hábitos são diurnos. E a gente Exatamente. Acorda com a luz e quando vai esmaecendo o dia, é hora que a gente tem que se recolher para conseguir dormir com sono reparador, né? E muitas vezes esse sono reparador é prejudicial e, como você disse, altera a melatonina e cortisol, altera nosso ciclo circadiano e diminui a produção de hormônios essenciais, principalmente no crescimento, que é o hormônio do crescimento. E também esse hormônio é essencial na vida adulta também, né? Agora, que vai diminuindo com o tempo, a gente sabe que vai diminuindo com o tempo. Então, quanto mais produzir, é melhor, né? Ah, legal. E o que você tem a dizer, pensando na longevidade das suas crianças? O que você poderia dizer que seria algo que você já interfere pensando nisso? Porque a gente sabe que essa geração ela é bem diferente, essa geração que você está cuidando é bem diferente, porque tem essas exposições, né, a celulares e alimentação cada vez pior em sentido de saúde, para prevenir. A tua abordagem realmente é bem completa? A gente tenta, né, Lodi, assim, lidar com muita criança, coisa, né? lidar com criança é um pouco mais difícil, porque nenhum pai quer infligir um sofrimento ao filho, né? Poxa, eu queria tanto que... O pai quer agradar o filho, né? Então, meu filho adora ver televisão, então, poxa, doutor, eu tenho que tirar a televisão dele, mas ele vai sofrer, né? Então, o pai quer agradar. Então, a gente tenta conscientizar os pais de que, principalmente nesse início da vida, você tá... aquela coisa... Pensa numa árvore, né? A árvore está afundando a raiz no solo. Quanto mais essa raiz for profunda, mais frondosa essa árvore pode ser no futuro. Então, se essa raiz for muito superficial, uma ventania derruba essa árvore, ela não vai conseguir ser tão alta, não vai conseguir ser tão frondosa. Então, eu tento trabalhar todos esses aspectos que a gente falou aqui, de sono, de alimentação, de suplementação, de hábitos saudáveis como atividade física, da própria forma como os pais lidam com a criança, de não ser tão impositivo, né? Então você tem que conversar, o seu filho não pode ter medo de você, ele tem que ter respeito por você, né? Então, dessa forma de lidar com a criança, para que eu mantenha esse equilíbrio o máximo possível, para que depois que essa raiz esteja profunda, ela seja mais resiliente aos conflitos, às interferências que a nossa vida moderna vão nos infligir, e não tem como escapar disso, né? Mas se eu cuidar melhor nesses 2, 3 primeiros anos de vida, com certeza essa criança vai ser muito mais resiliente. Então, o meu papel é esse, assim, de conscientizar. A gente tenta fazer esse trabalho de formiguinha, e te agradeço demais pela oportunidade de estar aqui e de poder passar essa mensagem para tantas pessoas,
né? E que a gente precisa se conscientizar que eu tô pedindo da vida do seu filho 2, 3 anos para que ele possa viver os 90 que você quer que ele viva, né? Agora, se eu vivo esses 2, 3 anos na boemia, como muitos pais querem, não, eu quero que meu filho aproveite tudo que a vida tem de bom, mas calma, ele vai viver muito, né? Então, se eu exponho essa criança a muita coisa nos 2, 3 primeiros anos de vida, pode ser que ali a partir dos 20, 30 anos, ele já esteja usando um antihipertensivo, né? Uma medicação para dislipidemia, né? Um anti-inflamatório, enfim, alguma coisa assim, e a qualidade de vida dele não vai ser boa. Então não adianta viver aí até os 80, 90, sendo que você passou 30, 40 anos com uma qualidade de vida mais ou menos. O que eu quero é plenitude, que é o que todo pai quer para o seu filho, que o seu filho seja pleno. Então, me empresta ele 2, 3 anos, eu cuido direitinho e devolvo ele para você igual um Iron Man, para viver bastante tempo. Ou seja, você está cuidando da qualidade de vida da criança, mas conscientizando os pais, né? Que é o mais importante. E eu vejo que você faz esse trabalho muito bem feito. Eu parabenizo você nas redes sociais. Eu sigo você e eu vejo que realmente o que você se propõe, né, a sua missão de vida, está sendo muito bem feita mesmo. É muito bacana ver isso. Eu tenho vários colegas médicos que a gente está usando essa parte do desenvolvimento, né, das redes sociais, da conexão com o mundo, de uma forma para fazer realmente a nossa missão, né, que é promover saúde, e essa é uma grande arma que a gente tem na mão, né? Obrigado pelas palavras, Elódia. A gente fica muito grato de ouvir esse tipo de feedback, né? Porque, como eu te falei, criança é difícil, a gente tenta. Muitas vezes a gente sente que não está conseguindo atingir o objetivo no curto prazo, mas quando chega ali no médio, no longo prazo, a gente vê alguns casos de sucesso, a gente fica assim tão grato, tão abençoado, e isso reforça realmente o nosso compromisso de continuar nesse caminho para que a gente consiga efetivamente mudar uma geração, né? Gerar saúde, e isso tudo vire uma bola de neve, porque crianças saudáveis serão adultos saudáveis que gerarão outras crianças saudáveis, e a gente começa um ciclo virtuoso dessa vez. Sim, nossa, eu te agradeço muito. Aqui a gente tem uma rotina no final, a gente está chegando no final do nosso episódio, de definir uma palavra-chave, que seria o segredo da longevidade do nosso episódio. Você pode dar alguma sugestão aí do que você imagina que possa ser? Uma palavrinha para resumir o que é um segredo de longevidade, segundo o Dr. Cristiano Nader. Eu diria que é disciplina e respeito, né? Respeito à nossa genética, aos nossos genes. Então, assim, se você tem uma genética que te permite comer tudo que a natureza oferece, coma tudo que a natureza oferece. E o que ela não oferece não é próprio para você. E disciplina de conseguir se manter nesse caminho para que você possa realmente usufruir de tudo isso. É lógico que vez ou outra a gente cai em tentação e pisa um pouquinho fora da linha, mas o seu resultado, ele acontece não de acordo com o que você faz em 10% do seu tempo, mas em 90% do seu outro tempo. Então, se você segue um caminho saudável durante 80%, 90% do seu tempo, você pode usufruir desses 10% a 20% com muito prazer, sem ter nenhum prejuízo na sua saúde. Disciplina é a chave para manter hábitos saudáveis ao longo da vida. A disciplina nos permite estabelecer e manter rotinas que fortalecem nosso corpo e mente, preparando-nos para uma vida com vigor e vitalidade. Respeito é essencial, não apenas por nós mesmos, mas também pelos outros e pelo ambiente ao nosso redor. Respeitar o nosso corpo, dando-lhe o descanso e a nutrição que precisa, respeitar os outros, contribuindo para uma sociedade mais saudável,
Tudo isso torna a nossa vida mais feliz. Disciplina e respeito são ações que, vividas diariamente, pavimentam o caminho para uma longevidade plena e significativa. Nossa, excelente, excelente. São duas grandes palavras que realmente que definem, né, a nossa longevidade: disciplina e respeito. É importante, não é tão fácil, né? Mas é o conhecimento que transforma, né? E esse é o importante. Obrigada pela sua participação, estou muito feliz mesmo. E parabenizo novamente por tudo, por toda essa contribuição para as suas crianças e aqui para o público que me assiste também, porque a gente tem que promover essa saúde para todos nós, né? Esse é o nosso intuito maior. Obrigada. Obrigado, Elódia. Foi um prazer estar aqui com você e fico feliz de poder ter contribuído. Felicidade a toda nossa, gente. Obrigada por terem participado. E se vocês gostaram do episódio, por favor, se inscrevam. Se vocês não se inscreveram, se inscrevam. Ajudem a divulgar para os seus amigos e toquem no sininho aqui para serem notificados de novos episódios que vão ser feitos sempre com muito carinho, dedicação e amor para vocês. Obrigada. Saudações